Olá, alunos e alunas, bem-vindos a mais uma aula de ciência. E olhe que hoje nós vamos trabalhar a questão da cinemática. Professora, e nós vamos trabalhar hoje com física. Pois é, gente, porque a nossa disciplina, ciências, então nós trabalhamos com todas as ciências, a biologia, a química e a física. E hoje nós vamos trabalhar com a cinemática, que é também um ramo aí de estudo da física. Vamos lá? Mas antes de começar a nossa aula, temos alguns avisos. Primeiro, pessoal, vamos ficar atentos à questão dos aplicativos. É muito importante para nós que vocês, que já estão aqui conosco nesse momento ao vivo, que contem para os colegas, que expliquem como fazer. Vai lá, chama um amigo, diz, olha, você entra assim, é assim que você baixa, é assim. É muito importante isso, para que tenha o maior número de alunos. E para você, que já voltou no seu horário normal, né, que está aí no horário da manhã, na sua escola, não perde no horário da tarde. Vai lá, rever a nossa aula. Tem várias formas aí de rever. O YouTube é uma. Indica para os amigos também. Né? Além dessa questão da nossa aula vivo, do YouTube, estamos aqui, né, com Késia, na questão aí da Libras, fazendo aí toda essa linguagem para que vocês possam participar, possam se inteirar de tudo que nós vamos conversar aqui. Mas ainda temos aviso, pessoal. A questão agora é do Novembro Azul. Nós começamos aí com os meses, né? E cada mês a gente está falando aí de uma campanha. E ainda continuamos falando em relação ao câncer, a cor muda, né? A questão do mês muda, mas ainda estamos aí nessa grande batalha contra o câncer. E agora contra o câncer de próstata. É o câncer que acomete os homens, e os homens, né, com uma idade já bem avançada. Então, é muito importante que esses homens procurem, né? Procurem o posto de saúde, vão se consultar, quem sabe até fazer alguns exames para poder detectar. Porque, gente, qualquer doença, se for diagnosticada no início, com certeza tem muita chance em relação à cura, né? E o câncer está aí dentro. Fala para os amigos que também façam essa campanha na rua, na família, em relação aí a incentivar esses homens a procurar ajuda médica, ok? Mas nós vamos falar a respeito desses conceitos agora em relação à física, pessoal. E eu trago aí para vocês, né, essa questão. Observe, escute o comando e responda, porque vão ter algumas coisas que talvez nem dê tempo vocês responderem no chat. Mas eu quero que vocês participem e respondam aí. Vocês podem depois dizer no chat se conseguiram, se acertaram, se tiveram dificuldade e também se erraram. O erro é muito importante também, gente. Quando a gente percebe, quando a gente descobre que aquela não é a resposta certa, consequentemente vai abrir aí, olha, um grande espaço para a gente encontrar a resposta correta, né? Então, a gente não vai desprezar de maneira nenhuma a questão aí do erro. Lembra aí no caminho, quando a gente faz um caminho errado, a gente descobre no percurso que a gente está fazendo errado, uma forma de não ir por ali e até descobre outras coisas em relação àquele percurso. E aí eu vou chamar a professora Cláudia, que ela vai dizer para a gente como é que vocês vão responder, mesmo sabendo que vai ter coisa assim muito rápida. E como é que está o nosso chat hoje, professora Cláudia? Bem, professora Isabel, nosso chat está bom aqui. Nós já temos Ana e Tamara já interagindo conosco, então muito obrigada a vocês. Coloquem o nome da escola para a gente poder dizer aqui, é muito importante. E os outros colegas que estão nos assistindo também, precisamos da interação de vocês, tá certo? Tem mais gente aqui assistindo, então vamos ficar atento à pergunta da professora, vamos precisar muito da participação de vocês para que a nossa aula possa ficar mais dinâmica, tá certo? Então vocês são partes importantes dessa aula, então a professora vai colocar alguns slides que nós vamos ver para vocês observar, escutar e ver o comando que ela vai dar para vocês poderem responder através das imagens que vão ser colocadas, tá certo? Fiquem atentos. Pois é, professora Cláudia, que bom que tem aí, né, alguns alunos já interagindo conosco, mesmo sabendo que tem alguns que estão só observando, né, escutando, olhando, mas vamos aí no chat. Esse conjunto de perguntas que eu vou fazer agora, talvez não dê tempo para vocês colocarem no chat, mas depois
desse conjunto de slides que eu vou mostrar. Então, eu vou dar mais uma paradinha para que vocês respondam, tá? Mas fiquem atentos, porque tudo isso tem a ver com os conceitos que vamos trabalhar hoje. Então, a primeira imagem que eu quero que vocês observem aqui, né? Então, eu fiz aí uma montagem, né? Coloquei uma árvore, coloquei uma casa, uma família. E quero aí que vocês observem, né? Essa casa, vocês acham que essa casa é alta? E essa árvore também? Em relação à família, quem é o mais alto? Quem é o mais baixo? Então, aqui eu estou diante de um conjunto de perguntas. E acredito que vocês, à medida que estão observando aí essa imagem, estão respondendo. Mas agora eu vou modificar aí, vou mexer um pouquinho nessa paisagem e colocar mais alguns elementos. E agora, pessoal? Nessa minha montagem, né, que agora eu estou fazendo rapidinho, quem aqui de fato agora é o mais alto? Por que é o mais alto? Será que eu posso dizer que o pai é o mais alto? Eu posso agora dizer que a criança, a menina, é a mais alta? Não sei. Vamos estar aí começando a pensar aí nessas respostas. E agora? Quem é o mais alto? Mais um rapidinho. E nesse momento? Então, o que eu estou apresentando aqui para vocês, um monte, à medida que eu vou mudando os slides, eu vou colocando outros elementos, é que para a gente afirmar se algo é mais alto ou não, é importante que eu tenha um referencial. Que eu diga em relação a quê? Exemplo, se eu digo que a menina é mais alta, eu estou me referindo a quem? Eu estou tendo como o meu referencial o irmãozinho dela, que é menor. Então, ela, em relação ao irmãozinho, ela é maior. É a questão aí, né, do edifício. Esse último edifício, professora, que a senhora colocou e que está aí com um gifzinho, né, fechando e abrindo, ele é o mais alto. Em relação a quê? A esses outros que vocês estão vendo. Eu poderia colocar até mais. Então, aqui eu estou querendo chamar a atenção ao olhar de vocês em relação a um referencial. Então, o referencial é muito importante. Até, às vezes, na questão da beleza, a gente diz, fulano tem um cabelo mais bonito. Mais bonito em relação a quê? Né? Fulana hoje está muito bem maquiada. Por quê? Então, a gente tem que ter sempre um referencial. Porque ontem ela não se maquiou, porque o cabelo é em relação ao cabelo de fulano de tal, que eu acho, né, que é mais bonito, que aí a questão aí é de preferência. Mas vamos lá. Vamos agora, é um momento que vocês vão começar já a interagir aí no chat. Eu estou colocando aqui um vídeo, né? Quero que vocês prestem atenção até mesmo antes de eu fazer essa pergunta. A galinha está em repouso ou em movimento? E aí vocês têm 3 opções. A letra A, repouso. A letra B, movimento. E a letra C, repouso e movimento. Está dizendo que ela está as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, o que é que vocês acham? Vamos lá? É importante que vocês vejam aí no chat. Vamos botar aí no chat. Então, essa que vale é a questão 2. Então, na questão 2, se vocês forem responder, coloquem aí as letrinhas, porque é muito importante para a gente, desculpa, a letrinha não, o número. O número e depois a letra. Então, no número 2, vocês acham que é A, B ou C? Então, vai digitar aí o 2 e a letra que vocês acham que é a resposta. Ok? Vou colocar mais uma, tá? Quando forem responder, não esqueçam de colocar o número que equivale à questão. Agora, a gente vai ter que conversar um pouco, porque agora eu estou diante de uma paisagem, né? E a gente tem aí também uma pergunta. O baldinho que esqueceram na praia está em repouso ou em movimento em relação ao sol? Então, aí, né? Uma manhã de sol. E a minha pergunta é, o baldinho, né? E aí vocês estão vendo o baldinho lá perto do carro. Esse baldinho esqueceram aí na praia. Ele está em repouso ou em movimento em relação ao sol? Então, aí é a questão 3. Coloquem aí na questão 3 o que vocês acham em relação a essa questão de repouso e movimento. Vamos lá, questão 3. Então, vocês têm a questão 2, que é aquele da galinha. Se a galinha está em repouso ou em movimento, ou se ela está em repouso e em movimento ao mesmo tempo. Na questão 2 tem 3 opções, letra A, B e C. E na questão 3 vocês têm apenas 2 opções. A questão de repouso e movimento, porque eu estou dizendo aí
que o baldinho, né, esqueceram lá, se ele está em movimento ou em repouso em relação ao Sol. E aí, professora Cláudia, será que apareceu alguma coisa aí de resposta? Nessa resposta ainda ninguém falou, professora. Sim. Só naquela primeira, Ana deu umas dicas ainda em relação, quando você mostra aquela família, ela citou que o pai era mais alto em relação ao filho. E depois, naquelas imagens da casa dos prédios, ela citou o prédio. Mas até agora eu estou esperando, eles estão aqui indecisos, viu? Será? Então, ninguém aqui se arriscou, não. pronto. Então, nós temos aí a questão 2, a questão 3. E aí vão tentando, pessoal. Agora, não esquece de dizer qual é o número da questão para depois a gente ver. Vou colocar mais um. Vamos lá para mais uma. Vamos primeiro observar essa paisagem, que eu também montei aqui para explicar a vocês. É uma imagem aí montada. Então, cada um desses personagens eu saí montando. Então, vamos lá. A moça sentada na cadeira está em repouso ou em movimento em relação aos surfistas que estão indo para casa. Então, aí eu tenho, Eu tenho 4 surfistas que estão voltando para casa, estão indo para casa. Então, a minha pergunta é, a moça sentada aí na cadeira, ela está em repouso ou em movimento em relação aí aos surfistas que estão indo para casa? Então, essa seria a questão 4. Ainda estou dando, igual a 3, eu estou dando só 2 opções, repouso e movimento. Será que a gente pode colocar mais uma? Ainda é sobre essa paisagem, mas agora vem outra pergunta. Vejam aqui. A prancha na cabeça do surfista está em repouso ou em movimento em relação a ele mesmo? Então, ele está com a prancha na cabeça. Eu pergunto aí a vocês, ele está em movimento ou em repouso? Essa prancha está em movimento ou em repouso em relação ao surfista? Então, eu estou aí diante de 4 questões, porque a primeira nós já fizemos, a questão da segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Vamos lembrar, a segunda era aquela da galinha lá no volante. E a minha pergunta é se ela estava em movimento, em repouso, ou a letra C, movimento e repouso ao mesmo tempo. Depois nós tivemos a questão 3, que também estava fazendo esse tipo de pergunta. Que a questão 4, que eu coloquei aí essa moça e eu perguntava, em relação aos surfistas que estavam indo para casa, ela está em repouso ou ela está em movimento? E agora a 5, que é a questão da prancha em relação ao surfista. Está em movimento ou está em repouso? Então, quais são as que nós temos? A da galinha, a do baldinho, que esqueceram lá na praia, em relação ao sol. A questão da moça em relação aos surfistas que estão indo para casa. E agora, essa da prancha em relação ao surfista. Porque é com essas respostas que a gente vai conversar. Eu falei no início que é muito importante um referencial. Então, se eu tenho um referencial, eu tenho como discutir, eu tenho como comparar, eu tenho como ver e dizer assim, esse caso está assim, aquele caso está daquele outro. Então, estou fazendo aí uma comparação. Então, é muito importante a gente parar para a gente ver. Então, eu vou aproveitar essa questão aqui, a questão 5, para poder explicar com ela, e aí vou dar dica para vocês responderem as outras. Então, vamos pensar primeiro na questão da moça que está aí. Ela está aí na cadeira, enquanto os surfistas estão indo para casa. E aí eu pergunto, à medida que o tempo vai passando, os segundos, esses surfistas estão se distanciando dela. Então, esse deslocamento dele faz com que perceba que a cada momento ela está mais distante, como se ela estivesse em movimento. Então, em relação aos surfistas, ela se encontra em movimento. Agora, a questão da prancha. O surfista está com a prancha na cabeça e ele vai caminhando. À medida que o tempo vai passando, os segundos aí vão passando, a prancha continua na cabeça dele. Então, a questão aí essa questão aí desse questionamento, eu estou dizendo que essa prancha está em repouso em relação a esse surfista. Então, é muito importante a gente saber a questão
do referencial para poder julgar se algo está em movimento ou se está em repouso, ok? Então, vamos pensar aí na questão, vou trazer para vocês um exemplo bem comum. Em relação ao ônibus, né? Exemplo, eu estou na parada do ônibus e vejo um de vocês passando, indo para casa. Eu estou olhando para vocês e à medida que alguns minutos estão passando, vocês estão se distanciando de mim. Então, quem está dentro do ônibus junto com vocês, para mim está em movimento. A mesma coisa acontece vocês olham para mim e a cada instante eu estou me distanciando. Então, eu vejo a questão de movimento. Agora, você que está sentadinho aí, lá no ônibus, olha para o motorista e o tempo vai passando e ele continua naquele mesmo lugar. Então, para você, o motorista está em repouso. Então, é muito importante a gente ver a questão do referencial. Então, vamos ver mais uma. Essa aqui também, para a gente poder viajar, e eu vou com ela explicar. A montanha está em repouso ou em movimento em relação a quem está nos balões. Então, quem está nos balões vai começar a observar a montanha e, à medida que esse tempo vai passando, essa montanha ela vai se aproximando e vai se distanciando. Então, é como se ela estivesse aí, ó, em movimento, para quem está no balão, né? Mas se lá no balão, vamos dizer, eu tenho duas pessoas, à medida que esse balão ele vai se distanciando, elas encontram-se em repouso. Por quê? Porque elas estão juntinhas e o tempo vai passando e elas não se deslocam, elas não estão mudando de lugar. Então, eu estou colocando aqui para vocês a questão do referencial, a questão aí da gente perceber que para fazermos, para darmos essa resposta, se é repouso, se é movimento, é importante que a gente tenha um referencial, né? E aquela galinha que estava lá, né, no volante. Então, vejam, para quem está fora do carro, a galinha estava em movimento. Agora, quem estava do lado, ou se tinha alguém guiando, se colocou a galinha em cima, escondeu lá na parte de baixo do volante, ela continuava ali em repouso, quietinha, à medida que o tempo ia passando. O baldinho também, o sol, olha, que a gente diz, né, para nós aqui na Terra, a gente diz que o sol está se movimentando, mas sabemos, através dos movimentos de rotação e translação, quem está se movimentando somos nós. É muito interessante isso também e é importante que vocês revejam esse assunto aí de rotação e translação para entender essa questão aí do movimento do Sol, que naturalmente a gente começa a falar dessa forma, né? Mas vamos lá, o que nós temos mais? Mais um exemplo. Então aqui, a pessoa de blusa rosa está em repouso ou em movimento em relação à bola de basquete. Então veja, o atleta ele está aí, ó, batendo essa bola, vai fazer as jogadas dele, mas essa moça que está aí, próximo, né? À medida que ele vai fazendo a jogada, ele vai se distanciando, e ele está levando a bola, ele está conduzindo a bola. Então, nesse caso aí, está em movimento, ok? Agora eu posso perguntar, gente, a tabela, né? E a cesta de basquete, a tabela, essa parte aí, essa parte retangular, e a cesta. Em relação aí, a tabela, a cesta está em movimento ou está em repouso? Está em repouso porque o tempo vai passando e ela permanece naquele local, ok? E aí, mais algo interessante, né? A questão aí do exemplo número 8. A vegetação em relação ao cachorro está em repouso ou em movimento? Bem parecido com aquele exemplo que eu dei em relação ao ônibus, né? Então, aí, ó, esse cãozinho aí, aproveitando aí essa brisa maravilhosa, né? E em relação à vegetação, o cãozinho está aí, né, em movimento. Mas em relação à coleira, ele está em movimento ou está em repouso? E em relação a quem está dirigindo, quem está guiando esse carro, ele está em movimento ou está em repouso? Então, algo para a gente parar para prestar atenção. Alguma coisa aí, professora Cláudia? Ah, estão todo mundo atento, acho que estão gostando das imagens, né? Mas vamos para mais. A questão aí que eu quero mostrar a vocês é diante de uma cena como essa. A gente não pode dizer que o que está em repouso nem o que está em movimento sem termos o referencial. Não, professora, a casa está totalmente vamos dizer assim, em repouso. Ela não está saindo do lugar. Pois é, mas se o referencial aí é alguém que vai passando no avião, né?
Então, já estou percebendo. Ah, alguém que está aí na bicicleta, quem está se distanciando. Então, o referencial é muito importante. Para a casa, para a árvore, para a placa ali que está indicando aí para as meninas que lá na frente tem um lago mágico, para as pedrinhas aí do piso. Então, é muito importante a questão do referencial. Mas, gente, tudo isso que eu falei até agora, que eu demonstrei através de vários exemplos, foi para falar da cinemática, não é? Que é a parte da mecânica que estuda as consequências do movimento dos corpos. É muito interessante que a cinemática ela se preocupa com todo esse trajeto, essa questão aí, se está em repouso, se está em movimento, qual foi a trajetória, mas ele não quer saber aí da questão da causa, quem fez isso. Então, a cinemática quer saber apenas em relação aos movimentos. E aí, para a gente começar a falar da questão da cinemática, nós vamos trazer alguns conceitos que são muito importantes para a gente poder entender essa questão da cinemática. E os principais conceitos, os conceitos mais importantes, é a questão de móvel, de ponto material, referencial, movimento, repouso e trajetória. É muito importante a gente parar para ver cada um deles, né? Em relação aí ao estudo da cinemática. A primeira coisa que eu estou mostrando a vocês é a questão aí do móvel, né? Então, algo que está se deslocando, que tem condições aí de se deslocar. Então, algo que é móvel. Mas esse móvel eu vou também aproveitar para falar do ponto material, né? Então, na questão aí do ponto material, veja, um barquinho desse, na imensidão do oceano, ele é insignificante. Eu posso calcular a distância percorrida, mas o tamanho dele não interfere nos meus cálculos, porque ele é muito pequeno. Mas também pode ser o inverso. Imagine um longo caminhão passando numa ponte. Então, eu posso perceber ali que o próprio caminhão, devido à sua dimensão e o meu referencial, que é a ponte, ele pode ser chamado de muito grande. E aí, na hora do cálculo, é importante e é significativo o seu tamanho. Então, na questão aí do ponto material, é desprezível aí por conta desse referencial em relação aí ao oceano que eu mostrei a vocês. Algo aqui, que é o que a gente começou a falar bastante, né, é a respeito aí de referencial, movimento e repouso, né? E aí eu pergunto a vocês, esse gatinho que está aí, né, no sofá, na medida que esses dois senhores estão transportando, ele está em repouso ou em movimento em relação ao sofá? O que é que vocês acham? Imagine que eu estivesse também nessa cena. Eu estou presente aí, nesse momento que esses dois senhores estão transportando esse sofá. E eu estou só observando onde eles vão colocar. E agora, o gatinho em relação a mim, está em repouso ou em movimento? Então, aqui é muito importante a gente perceber que essa questão do movimento e do repouso, a questão aí do referencial. Para o sofá, o gatinho continua em repouso, ok? Para mim, que estou aqui observando essa ação desses dois senhores, esse gatinho está em movimento. Então, aí eu tenho o referencial e, a partir do referencial, eu classifico se algo está em movimento ou algo está em repouso, ok? Então, veja a questão aí do que nós estamos apresentando e que é possível a gente perceber essas diferenças em relação a repouso e movimento. O que é que eu tenho mais? Agora a gente vai para a parte de trajetória. Na parte de trajetória, agora que a gente já sabe o referencial e a gente já classifica se aquele objeto ele está em movimento ou está em repouso, agora a gente vai ver qual foi o percurso que ele fez. Que pode ser retilíneo, né? Pode ser, vamos dizer assim, circular, ele pode apresentar até a questão aí de ser elíptico, como é o caso dos planetas aí, e no caso do satélite, no caso da Terra, vem todo esse movimento. Então, o que a gente vai trabalhar agora na questão da trajetória é a gente perceber qual foi o caminho percorrido. E esse caminho a gente vai poder traçar. E para traçarmos é preciso que a gente tenha alguns dados, né? Eu posso ter o momento que, vamos dizer assim, que esses patinhos ali começaram o movimento e aonde eles vão chegar ou aonde eles querem chegar.
Então, eu posso aí fazer também cálculos. Eu posso fazer os cálculos e eu posso também fazer uma representação, que é a partir da representação que vai facilitar. Talvez essa seja vamos dizer assim, o grande entusiasmo de alguns alunos em relação à física, porque a gente representa mais através de desenhos, a gente representa também em relação a gráficos, com a construção de gráficos, que não é diferente da matemática, não é? E aí a questão, até agora estávamos só observando e respondendo através da observação, e com a trajetória a gente vai poder fazer cálculo, a gente vai poder calcular distância, tempo, em relação aí a um objeto. E aí o que eu estou trazendo para vocês? Também aqui fiz uma montagem na questão desse helicóptero e daquele oficial, ele está ali, né? Aquele soldado está ali observando que esse helicóptero ele lançou algo. E aí eu tenho como, através da trajetória, né? E eu tenho aí o referencial, que é o helicóptero. O referencial também pode ser a terra, aí o gramado, o local onde vai cair. E a partir desses dados, primeiro de observação, eu vou poder fazer o cálculo. Agora, na hora da observação, vem também algumas diferenças. Por quê? O soldado, quando ele está olhando, ele vê esse percurso vindo neste sentido, olha, formando aí, não é? Agora, será que quem está lá no helicóptero e olha para baixo, será que esse objeto, não é? Vamos dizer assim, essa bola que foi jogada, que deve ser uma bola de metal maciço, e aí, será que ele vê desta mesma forma ou de forma diferente? Então, é muito importante no estudo da trajetória a gente perceber esse percurso a ser percorrido por um objeto. Exemplo, quando eu jogo algo, então eu tenho condições de jogar, mas quem está observando, dependendo da posição, vai ver uma forma diferente que aquele objeto que eu lancei, a bola, alguma outra coisa, está aí e fácil de ser calculado, que a gente vai continuar isso numa próxima aula. Eu vou chamar a professora Cláudia para ela se despedir e depois a gente volta para também que ocorra aqui uma despedida rapidinha. Bem, pessoal, terminamos a nossa aula, né? Obrigada a participação de vocês, muito boa. Essa aula está no YouTube disponível. Quem não conseguiu ver, então baixa lá, vai lá, tira tuas dúvidas e assiste essa aula, tá certo? Tchau, tchau, pessoal. Tchauzinho, pessoal. Olha, dá uma olhada na trilha, faz a atividade e aguardamos vocês na próxima aula. Tchau.